Irmãos e irmãs, celebrando o segundo domingo da Páscoa, nós podemos começar a nossa reflexão com aquilo que Jesus Cristo diz a Tomé: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Muitos esperaram e assim mesmo fiéis acreditaram. Muitos vieram depois e diante de tantos sinais também permanecem fiéis na sua fé, na fidelidade a Deus. E aí é onde nós podemos nos questionar. Nós fazemos parte daquele grupo que crê quando vê, quando acontece, ou nós somos parte daquele grupo que crê sempre, que permanece fiel sempre, independente dos momentos que nós passamos na nossa vida, de provação, de adversidades. Esse é o tempo da reafirmação, da confirmação da nossa fé. A partir daquilo que Jesus Cristo mesmo nos diz na segunda leitura da liturgia de hoje: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Nesta mensagem, o Senhor que se faz presente no meio de nós, em todos os lugares, todos os dias, nós precisamos reafirmar a nossa fé a partir da nossa vivência, a partir da vivência radical do nosso batismo. Por que a partir da vivência radical do batismo? Porque essa é a diferença entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. Embora há muitos não batizados que pertencem a Deus por escolha, por desejo, por adesão. Enquanto que aqueles batizados, muitos também, marcados com o sinal da salvação, pertencem sim a Cristo, com uma forma intensa, profunda na vivência do seu batismo, mas muitos que foram batizados, marcados com o sinal da salvação e renegaram a sua fé, se afastaram do Cristo Senhor. Por isso, essa questão da condição de batizado ou não batizado faz diferença simplesmente no termo da adesão, a adesão da escolha. Aqueles que escolhiam o seguimento a Jesus, como nós ouvimos na primeira leitura. O número dos que aderiam ao Senhor pela fé crescia sempre mais. Entender a proposta de Jesus Cristo como um projeto de vida e fazer essa escolha para nós. São tantas as propostas que existem no mundo, e nós não somos obrigados a escolher esta proposta, porque o Senhor nos constituiu homens e mulheres livres, capazes de discernir, capazes de refletir e de fazer uma escolha autêntica. Mas à medida que o Senhor nos apresenta esta proposta e nós fazemos a nossa escolha, a nossa adesão, aí sim recai sobre nós um peso maior. O peso daqueles que abraçam a fé e devem se comprometer com a fé. Porque o Evangelho também nos diz isso. À medida que nós escutamos a primeira parte do Evangelho, quando Jesus entra na casa no primeiro dia da semana, nesta primeira aparição, e se encontra com os discípulos encarcerados pelo medo dos judeus, o Senhor deseja a paz para eles e, por conseguinte, ele envia os discípulos. O Senhor, com o Espírito que desce sobre os discípulos, envia a cada um deles para fazer aquilo que o Senhor fez. Assim como nós somos enviados pelo Senhor a fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, a colocar em prática aquilo que nós ouvimos da Escritura, das ações de Jesus Cristo, e professamos como um projeto de vida, como a nossa fé. As ações de Jesus são a nossa profissão de fé. Nós precisamos abraçar isso como uma identidade. Um dos sinais de Jesus Cristo ressuscitado desse tempo aonde nós estamos celebrando é a misericórdia.
Nós temos aqui ao lado o quadro de Jesus Cristo misericordioso, do seu lado aberto, onde jorra sangue e água, remetendo a Jesus Cristo, perfurado pela lança do soldado na cruz, quando jorrou sangue e água. Sangue e água, símbolo do batismo e da Eucaristia. A nossa marca como pertencentes a Jesus Cristo e a Eucaristia como o comprometimento com o Senhor. Comprometimento daqueles que se colocam em torno da mesa e tomam do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E com esta força da água do batismo e com o sangue do Senhor na Eucaristia, nós nos colocamos nesse mundo a dar testemunho da fé que nós professamos. E especialmente nesse domingo, chamando a atenção, dar testemunho da fé que nós professamos pela misericórdia. Entendendo que misericórdia não é um sentimento, mas misericórdia é uma ação, uma atitude. E nós vemos isso da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que foram misericordiosos para com o seu povo, para com seus filhos e filhas. E a medida que nós devemos alcançar na nossa vida é a medida do próprio Jesus Cristo. Porque se nós nos colocamos na medida do próximo, do ser humano, nós não vamos sair do lugar, porque o nosso próximo, por melhor que seja, pelas maiores virtudes que tenha, ainda está na mesma condição que nós, de seres humanos, de frágeis, de pecadores. E nós precisamos tentar alcançar a medida de Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que olha para nós com compaixão e toma o nosso lugar. Compaixão é isso. Experimentar a dor do outro, não é ficar com dó, não é ter pena. A compaixão de Jesus Cristo foi se colocar no nosso lugar, assumindo a nossa condição humana, experimentando da pobreza, da perseguição, da morte, para que nós pudéssemos experimentar da condição divina, aquilo que todos nós queremos alcançar um dia. Por isso não podemos viver nesse mundo sem pensar na vida futura. Isso seria insensatez, isso seria irresponsabilidade com a nossa própria vida. Devemos estar aqui pensando lá, querendo alcançar lá, o lugar de Deus, a morada celeste. E uma forma de alcançar é justamente praticando a misericórdia. Assim como o Senhor foi misericordioso para com o seu povo, nós devemos ser misericordiosos para com o nosso próximo. Por isso, o que eu disse, misericórdia não é sentimento, misericórdia é ação, é atitude. E aí, a partir desse domingo da misericórdia, nós podemos nos questionar: qual tem sido a medida da nossa misericórdia? Quanto nós estamos sendo misericordiosos para com o nosso próximo? Sabendo que ser misericordioso é colocar o próximo como imagem e semelhança de Deus acima das suas próprias limitações. Vamos nos questionar também ou nos provocar. Talvez para esse segundo momento, essa segunda palavra, o termo seria provocação. Vamos nos provocar a encontrar com quem nós devemos praticar misericórdia. Por mais que o outro tenha nos ferido, tenha nos machucado, com marcas que vão ser levadas pela vida inteira, será que o nosso próximo não merece ser olhado com misericórdia, com o olhar daquele que enxerga no outro a imagem e semelhança de Deus? Porque está aí o momento fundante, profundo, intenso da conversão do nosso próximo. Vamos lembrar daquele momento de Jesus Cristo na cruz ao lado dos dois ladrões. Um perverso que debochava de Jesus Cristo: se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós salva-te a ti e a nós também. E o outro que entende a condição de Jesus Cristo: esse castigo para nós é justo, mas para ele não. E pede: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Olha o momento da conversão, quando Jesus, flagelado,
pregado na cruz, oferece misericórdia ao pecador. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Outra palavra de Jesus Cristo sobre misericórdia para aqueles que o colocaram na cruz. Essa é a medida que nós devemos alcançar. Olhar o nosso próximo como imagem e semelhança de Deus. Olhar que nós não somos perfeitos, mas que mesmo assim o Senhor nos quer, e o Senhor nos faz seus discípulos e discípulas enviados para anunciar a misericórdia, o amor, a fraternidade. Nós vamos meditar muito sobre isso no tempo da Páscoa. E algo muito importante que nós devemos sempre lembrar desse tempo da Páscoa é a definição que os cristãos ganharam daqueles que não faziam parte do povo cristão. Olhavam de longe e admiravam, vede como eles se amam. O amor que move, o amor que promove a misericórdia, o amor que acolhe, o amor que transforma, o amor que converte. Então que esse tempo da Páscoa seja o tempo da transformação de tudo aquilo que precisa ter vida. Páscoa é vida. Aonde nós ainda estamos enxergando realidades de morte? Na minha vida pessoal. O que representa uma realidade de morte? Quais são os sinais de morte que eu estou carregando? Na família. Quais são os sinais de morte na nossa família? Sinais de morte não só no sentido extremo da palavra de assassinar o outro, mas da convivência, da relação consigo mesmo, com Deus, com o próximo, na comunidade, no lugar de trabalho, de estudos, entre os amigos e amigas. Quais têm sido os sinais de morte? Porque à medida que nós identificarmos esses sinais de morte, nós saberemos dar vida. Quando nós diagnosticamos uma doença, nós já não procuramos um especialista procurando a cura? Então é isso, que o tempo da Páscoa seja o tempo da cura, mas é preciso consciência, precisa uma visita interior no coração e na mente para que nós possamos identificar ainda o que é sinal de morte. E quando nós transformarmos o nosso interior e a nossa família, a nossa comunidade, nós iremos transformar o mundo que tem carregado tantos sinais de morte. Basta olharmos a televisão, os jornais, a internet, quantos sinais de morte extremos nós estamos testemunhando no mundo de hoje, mesmo com o sinal da vida, com a proclamação da fé que nós fazemos. Por isso, irmãos e irmãs, para aqueles que fazem a experiência da misericórdia de Jesus Cristo, é inadmissível que nós façamos um caminho paralelo. Não só inadmissível, como impossível. Fazer o caminho da misericórdia exige libertar a nossa vida, o nosso coração, os pensamentos de tudo aquilo que promove a morte, que promove a falta da dignidade humana. E nós fazemos isso com palavras, pensamentos, atitudes, com ações muito duras. Então sejamos promotores da misericórdia, assim seremos sinais de vida, seremos luz para o mundo. Aquela luz que nós entramos proclamando na vigília pascal, nós também refletiremos para o mundo tão obscuro pelas trevas. Só a luz de Cristo é capaz de iluminar as trevas desse mundo, as trevas da nossa vida. E essa luz vai começar a brilhar lá dentro do coração, um lugar só onde nós podemos permitir que ela permaneça acesa. Então peçamos ao Senhor da vida, ao Cristo ressuscitado, que tire de nós o medo, que nos encoraje para viver a sua palavra, para darmos testemunho da nossa fé, para anunciarmos com alegria a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado, para que a igreja, para que o povo de Deus seja um sinal de vida para o nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.